Muita dúvida ainda existe. Quem diria que a nossa realidade seria tão misteriosa, tão difícil de entender? Por que Deus não simplificou a nossa vida? Seria melhor se Ele tivesse resolvido os problemas e depois nos criasse. Será que Deus se alegra ao nos ver sofrer e batalhar pela vida difícil? Se o seu amor é tão grande assim, por que os seus filhos choram e sentem dor, medo e abandonados? Se Deus nos ama assim tanto, por que não nos salvou dessa agonia o mais depressa possível, mas pelo contrário Ele nos submete a essa tarefa impiedosa? Se sentimos escravos da vida, são apenas dezenas a centenas de anos, mas é o suficiente para nós sofrer, chorar e sentir os piores sentimentos que o nosso corpo pode sentir. E também é claro o amor indescritível que podemos viver nesse tão pouco tempo. O que significa viver centenas de anos quando as estrelas no universo podem viver até trilhões de anos? Achamos que já passamos pelo suficiente, mas afinal ainda nem demoramos nessa carne. É tão pouco tempo. E nós achamos que é uma eternidade. Temos tanta ansiedade e acabamos por ficar obcecados. Nos ensinaram tudo errado. Nos fizeram olhar para procurar sem saber que era nos mesmos quem sempre procuramos. Deus é tão grandioso que nem Ele se autodefine. A eternidade é esse mistério. Tudo o que existe é o próprio Deus, e se não sabes quem és, é porque você não se define. A dúvida que existe no fundo da nossa alma deve ser a nossa crença que Deus é inominável. Não o podemos chamar algo porque Ele não tem forma e é igual a tudo. Não olhe em outro lugar. Tiraram a tua capacidade de escolher, tiraram a tua liberdade e te aprisionaram. Nós somos os criadores da nossa realidade. Ninguém além de ti pode escolher e decidir sobre a tua vida. Tu és o próprio Deus a se descobrir. Podes não saber isso de momento, mas a verdade é que tudo o que existe é uma manifestação do pensamento de Deus. Nós, cada ser que existe, somos o próprio Deus numa projeção aqui nesse mundo. Embora inconscientes disso, é a verdade que um dia vamos descobrir. Muita dúvida ainda existe. Quem diria que a nossa realidade seria tão misteriosa, tão difícil de entender? Por que Deus não simplificou a nossa vida? Seria melhor se Ele tivesse resolvido os problemas e depois nos criasse. Será que Deus se alegra ao nos ver sofrer e batalhar pela vida difícil? Se o seu amor é tão grande assim, por que os seus filhos choram e sentem dor, medo e abandonados? Se Deus nos ama assim tanto, por que não nos salvou dessa agonia o mais depressa possível, mas pelo contrário Ele nos submete a essa tarefa impiedosa? Se sentimos escravos da vida, são apenas dezenas a centenas de anos, mas é o suficiente para nós sofrer, chorar e sentir os piores sentimentos que o nosso corpo pode sentir. E também é claro o amor indescritível que podemos viver nesse tão pouco tempo. O que significa viver centenas de anos quando as estrelas no universo podem viver até trilhões de anos? Achamos que já passamos pelo suficiente, mas afinal ainda nem demoramos nessa carne. É tão pouco tempo. E nós achamos que é uma eternidade. Temos tanta ansiedade e acabamos por ficar obcecados. Nos ensinaram tudo errado. Nos fizeram olhar para procurar sem saber que era nos mesmos quem sempre procuramos. Deus é tão grandioso que nem Ele se autodefine. A eternidade é esse mistério. Tudo o que existe é o próprio Deus, e se não sabes quem és, é porque você não se define.